Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast do NITcast, um episódio que vai falar muito sobre a questão das oportunidades que você tem em ter um apoio, né, para a sua empresa, sua ideia, a inovação. Lógico, né, numa pasta que ela é composta, né, que está dentro da coordenação do Núcleo de Inovação Tecnológica e, lógico, para poder mostrar para você qual é a potencialidade que nós temos aqui dentro da nossa universidade, a Universidade Evangélica de Goiás. Conosco aqui hoje nós temos o Dr. Carlos Conde. Carlos, por favor, se apresente, meu querido. Bom, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui na presença do professor Rosenberg, do professor Matheus. Me chamo Carlos, sou advogado e faço parte hoje do corpo, né, do NIT, faço parte da equipe. É um prazer estar aqui, espero colaborar nessa discussão, né? Aqui conosco também o professor Matheus, que depois eu vou até comentar a especificidade, né? Mas o professor Matheus também é um professor que cuida da nossa pasta dentro do Núcleo de Inovação Tecnológica e é incubador. Professor, fica à vontade para se apresentar, por favor. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Sou professor de Engenharia Mecânica, no curso de Engenharia Mecânica, além do que o Rosenberg vai apresentar logo mais. Formado em Engenharia Mecânica. E eu acho que é isso. O professor Matheus tem quanto tempo de instituição, professor? Um ano. Exato, fiz em setembro um ano. Um ano de instituição, inclusive o professor Matheus compõe o time de professores, mas também compõe o time do Núcleo de Inovação Tecnológica, assim como também o Dr. Carlos Conde. E os dois são egressos, né? Os dois são egressos da instituição, justamente para a gente poder conversar um pouquinho aqui hoje sobre a incubação, né? Projeto de incubação. Então vamos lá. Por que a gente está gravando esse podcast? Eu acho que é importante a gente deixar bem claro isso, né? Esse podcast é um podcast voltado para a parte de empreendedorismo, de inovação, inclusive é um podcast do NIT, mas muitas pessoas ainda têm dúvida, né, em relação assim, o que como que ela pode ser beneficiada, né, em relação a uma ideia, uma inovação e etc. Eu acho que aí a incubadora ela vai muito nesse viés, né? O problema é que quando a gente fala sobre incubadora, às vezes o aluno, ou até um professor nosso, ou alguém externo, não sabe direito o que é uma incubadora, né? Então eu acho que de bate-pronto, acho que a gente precisa primeiro responder essa pergunta, né, professor Matheus? Como o senhor é o coordenador, está como coordenador da incubadora, dentro do Núcleo de Inovação Tecnológica, acho que é importante de mostrar para o nosso ouvinte, né, o que é uma incubadora primeiro, sabe? O que é uma incubadora? Então vamos lá. O nome diz, já é bem conhecido, né? O nome incubadora remete à incubadora de crianças, né, quando começa a sua vida ali, não terminou seu desenvolvimento completo e precisa de um suporte para ir para o mundo externo. A incubadora segue a ideia mais voltada para empresas, para startups. Então é um ambiente em que conduz essas startups ali na sua ideia inicial, ainda sem muita validação de mercado, sem muitos clientes, sem muito network. E ela vem para essa incubadora que vai disponibilizar uma estrutura, esse network, essa capacitação e vai conduzir essa startup até uma robustez com que ela consiga caminhar com as próprias pernas e buscar um ambiente próprio dela e ter já um fluxo de caixa consistente para ela sobreviver por si só. Então, no fim das contas, uma pessoa que tem uma ideia qualquer, que não sabe nada sobre gestão, nada sobre nem abrir uma empresa, é um bom lugar para essa pessoa estar. É um excelente lugar. Essa pessoa que tem a ideia, ela consegue ter apoio por uma incubadora. De início ela não vai ser incubada, ela pode até ser pré-incubada, né? Dependendo da sua fase. Provavelmente ela vai estar numa fase de ideação, assim como o senhor falou. Ela ainda precisa trabalhar o seu produto, gerar um MVP, um protótipo para mercado, conhecer seus clientes. Então, nessa fase é a pré-incubação. Agora, empresas que já têm um protótipo já desenvolvido, alguns primeiros clientes e tudo, mas ainda não tem um caixa consistente, não consegue alugar um local, contratar pessoas, um advogado, por exemplo, um contador, ela consegue também esse apoio na incubadora, porque essa incubadora fornece essas facilidades. Acho que o interessante, o Matheus pode complementar, é que a pessoa, na maioria das vezes, ela tá meio perdida em qual fase que ela está, ou em qual momento, né, que ela está. E eu acho que a incubadora ela pode dar esse suporte para ela, né? Para ela fazer realmente a trilha dela, né? De onde ela está e enxergar o caminho que ela vai percorrer, né? Exatamente. Não, além dessa trilha, também
verificar se a ideia dela é realmente que vai pegar mercado, né? Fazer a validade. Isso, validar essa ideia no mercado, né? Onde é que está a inovação? Será que o público, o mercado quer essa ideia, está necessitando desse produto no mercado? Se o mercado já está saturado, né? Então tem todas essas mentorias que a gente consegue passar. Bom, quando a gente fala de validação, né, tem a questão também da incubadora ser validada, né? A gente sabe, né, que tem a Amprotec, né? Se o professor Matheus pudesse explicar para a gente o que é a Amprotec dentro, né, do processo da incubadora. Ok. A Amprotec ela é a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores. A Amprotec é o braço direito assim, das incubadoras no cenário nacional como um todo. Ela que defende as incubadoras, ela que traz normativas, padrões para a incubadora. Certifica, né? Tem alguns certificados que imagino que a gente vai falar sobre esses certificados. E ela foi fundada em 1987 e ela traz essas boas práticas para dentro desses ambientes, né? Porque esse ambiente precisa ter, igual você falou, trilhas, né? Então ela dá esses modelos, essas trilhas, esses direcionamentos. E ela trabalha muito próximo com o Sebrae também, que é outra entidade que trabalha diretamente com o empreendedor. Então, a Amprotec, ela ajuda, não vou dizer regulamentar, talvez não seria esse, né? Mas ela fortalece o ecossistema para que, de fato, as incubadoras parem de pé e que ajude nesse processo. Seria algo nesse sentido? Exatamente. Ela defende as incubadoras, também é um braço suporte, um apoio, e também traz esse direcionamento de como a incubadora deve proceder num processo de incubação. Da minha percepção de direito, talvez eu vou colocar ele como um órgão gestor que reúne essa rede, né? Isso. Vamos colocar dessa forma. Um órgão gestor e padronizador. Padronizador. Só para o ouvinte entender, então. É porque quando a pessoa tem a ideia e ela quer ter um auxílio, ela procura uma incubadora. Isso. Essa incubadora vai dar um suporte técnico para essa pessoa, beleza? Quem ajuda a essa incubadora de fato ajudar a pessoa lá na frente é justamente a Amprotec, ok? Exatamente. E pensando na Amprotec, ajudando essa incubadora para ajudar essa empresa que está nascendo, essa startup, existe algum padrão, algum modelo, alguma metodologia que precisa ser seguida? Como é que funciona isso pensando no fluxo geral, né? Pensando assim, qual seria o padrão que essa incubadora pode, de fato, usufruir para que ela consiga atender aquela startup? Existe uma metodologia? Como é que funciona isso? Isso. A Amprotec desenvolveu uma metodologia de certificação, juntamente com o apoio do Sebrae, que ela certifica as incubadoras. São 4 níveis de certificado. Esse certificado certifica a incubadora como um centro de referência para apoio de novos empreendimentos. Ele tem a sigla desse centro de apoio e tudo, chama-se CERN. Então existe o CERN 1, 2, 3 e 4. Esse CERN 1, 2, 3 e 4, ele é dividido entre as etapas desde iniciais até as... Então ele é dividido em CERN 1, 2, 3 e 4. Então esses CERNs, eles certificam se essa incubadora ela já tem padrões compatíveis com o que a Amprotec se estabeleceu, como o CERN 1 com foco no empreendimento. Então, traz um padrão voltado para atrair as startups e como selecionar essas startups para serem incubadas. Depois que selecionou, teve essa padronização na seleção e na atração dessas startups, a gente vai para o CERN 2, que é a gestão da incubadora. Porque é o momento onde as startups já estão incubadas e qual que é o padrão a seguir na incubadora para conduzir essas startups no melhor caminho possível. Por fim, nós chegamos no CERN 3 e 4, que aí a gente fala sobre networks, são redes de interação. Um ponto muito importante para as incubadoras é passar para os incubados possibilidade de conexão. O network é o que movimenta o mercado, de certa forma, são muito importantes. E o CERN fala de parcerias nacionais, e o CERN 3 fala de parcerias nacionais, e o CERN 4 fala de parcerias internacionais. Então, no momento em que a incubadora já estabeleceu parcerias com ICTs, com empresas já desenvolvidas, com
todo o cenário de empreendedorismo regional ou nacional, ela consegue o CERN 3 a partir de um padrão também a ser seguido. Quando começa a falar sobre internacionalização, como transferência de tecnologia em âmbito internacional, quando já consegue ter parcerias com empresas de outros países, universidades de outros países, aí já consegue o CERN 4 também, mais uma vez seguindo todos os padrões já estabelecidos pelo CERN. Então, o que dá para perceber é que a Amprotec também, dentro do processo dela, ela criou uma trilha para as incubadoras, né? Existe a trilha do incubado, mas existe a trilha da incubadora, né? Então, ela foi certificada a cada etapa também, né? Então, dá para ver que eles criaram um processo. Mediante isso, Matheus, né, tem como você explicar para a gente também a questão do processo, né, da incubadora, até para a gente entender, porque pelo jeito a gente vem sempre falando em trilhas, né? Isso. Então, Carlos Conde, falando sobre trilhas, né, também, tanto o CERN traz essa questão de trilhas, dentro dos processos da incubadora existe uma trilha também, desde a parte de sensibilização da população regional, ou às vezes a incubadora está numa instituição de ensino superior, sensibilização desses acadêmicos e na prospecção. Então essa é a primeira etapa dessa trilha, né? Depois que a gente já sensibiliza essa população e já começa a fazer o processo de prospecção, a gente lança o edital e faz o processo de seleção. Aí nesse processo de seleção faz-se análise de viabilidade, o participante do edital vai trazer uma análise de mercado, vai trazer sua ideia estruturada no caso de incubação, né, quando já tem um produto já estabelecido, ou às vezes quando está na pré-incubação, uma ideia inicial, né, verificar se ela realmente é inovadora, traz esse estudo e junto com isso, nesse processo de seleção a gente pode até fazer uma apresentação de pitch, né, que já insere esse candidato numa realidade que ele vai viver muito no processo de incubação. Depois disso tem o desenvolvimento do empreendimento, né? O desenvolvimento de toda uma trilha de mentorias, de capacitação, levar essa startup em momentos propícios para network e, por fim, a graduação, que é o processo final. Depois dela já se desenvolvida, com todo o processo de mentoria, todos os processos de workshops, capacitações, fez uma rede de network bem estabelecida, mostrou para o mercado que o produto dele é necessário, né? O mercado gostou do produto dele, conseguiu clientes e consegue andar com as próprias pernas a partir de um fluxo de caixa estabelecido. Chega no momento que a startup já não cabe, de certa forma, na incubadora. Ela já vai querer já seu próprio espaço, sua própria equipe, um espaço que seja a cara dela, que vai chegar clientes, vai chegar parceiros, fornecedores e querem mostrar um espaço próprio, né? Então aí é o momento onde ela desgruda da incubadora e vai pro mundo, né? Pelo que eu vi que a Amprotec ela forma a incubadora, né, por meio de uma trilha, de um processo, né? E acaba ensinando a incubadora também a formar, né, suas startups, né, as pessoas que estão lá com suas ideações também por um processo, por uma trilha, né? Interessante que você vem sempre caminhando, né? É um sistema coeso, né? Então você consegue fechar um ciclo, né? Tanto para Amprotec incubadora, incubados, né? Acaba fechando um ciclo ali na cadeia. Exatamente. Bem interessante. O que é importante é assim, porque quem precisa de ajuda, saiba que uma incubadora ela está pronta para ajudar as pessoas. Por meio de quem? De um órgão regulamentador, vamos dizer assim, que faz a certificação, que é a Amprotec, que já te dá um padrão do processo que você deveria seguir, né? Então, só para deixar a pessoa que vai ser ajudada, né? Ela tem a confiança de que existe um processo para ser seguido, que a Amprotec faz esse amparo para que a incubadora, de fato, faça essa entrega, né? Um trabalho de qualidade, um processo mínimo que ele deve acontecer. Justamente, um processo mínimo. Inclusive, já pensando na questão de nível de incubação, igual o professor Matheus comentou agora, né? São níveis diferentes, né? Cada pessoa pode estar no nível. Mas como é que a gente identifica o nível dessa pessoa, sabe? Porque às vezes a pessoa chega aqui com a ideia, mas ela chega aqui já faturando, às vezes ela chega aqui já com um colaborador, sabe? Como que a pessoa que vai levar a ideia dela ou a empresa dela para uma incubadora, como é que ela pode enxergar os níveis que ela pode ser encaixada, vamos dizer assim, nesse processo como um todo, sabe? Desculpa. Tá. É uma pergunta bem importante também para a gente
mostrar para a população que também pensa assim, será que eu devo procurar uma incubadora? Será que eu estou no momento de procurar uma incubadora, né? Porque eu ainda só tenho uma ideia. Ainda não validei nada no mercado. Por isso que são divididos em duas principais grandes etapas, e a terceira é a final, que é a graduação, que já expliquei aqui. Mas existe as etapas de pré-incubação e incubação. A pré-incubação são para aquelas startups que ainda estão na fase de ideação, ainda estão buscando sua validação de mercado inicial, fazendo um estudo de mercado, ainda nem necessariamente desenvolveu o seu produto, ainda quanto mais validou no mercado, né? Mas ainda está estudando os seus potenciais concorrentes e em conjunto com toda a parte de desenvolvimento do produto. Então, essa pessoa não tem faturamento, essa startup não tem faturamento, então ela vai entrar no nosso processo de pré-incubação. Depois que essa empresa, essa startup, começou já a levar para o mercado seu produto e começou a ter os seus primeiros clientes, seus primeiros faturamentos, então aí ela já se encaixa já na incubação. Ou essa empresa nem passou pelo processo de pré-incubação, é uma startup que está ali com aquelas dificuldades, né? Pô, uma empresa que vai começar a desembolsar um capital para aluguel de um espaço, para pagar um advogado, pagar um contador, fazer algumas mentorias ali de administração, isso é muito oneroso. E ainda não tem um caixa robusto, então é justamente nessa etapa que a gente incuba. Que aí ela vem para esse processo de incubação e tem isso, às vezes, com custos bem baixos e já com pessoas totalmente dedicadas para desenvolver essa ideia. Acho que é interessante a gente falar aqui, né, quando a gente fala de startup, mas a gente está falando de fase, principalmente na pré-incubação, de ideação, né? Né, a nossa comunidade entende que não necessariamente você precisa ter um CNPJ, né? Mas que você tenha uma ideia, né, que seja minimamente viável, né? Ou um MVP, né, um produto, né? Então, né, um grupo de alunos, ou, né, da nossa comunidade que se né, tem interesse na incubadora, eu acho que apoiaria isso, até para ele um dia, né, se tornar startup, né, vir a ser uma empresa, né? Aí, mediante isso, falou a questão da estrutura, né? Então, mediante, né, a incubação e a pré-incubação, queria saber, né, dentro disso, existe um tipo, né, de incubação? Existe uma diferenciação aí ou não? Existe. Falando sobre o CNPJ para o processo de pré-incubação, ele não é obrigatório, mas ajuda, né? Porque quando a incubadora ela direciona para editais, essas pré-incubadas conseguem participar de editais, e muitos editais solicitam CNPJ. A pré-incubada, estando numa incubadora, ela tem um suporte do contador, já está incluso no pacote. Então, não se torna algo oneroso para essa empresa ter um CNPJ, entendeu? Então, é legal ter um CNPJ quando se torna pré-incubado, sabe? Mas não é necessário. Já quando é incubado, extremamente necessário, até porque você está vendendo. Agora, falando sobre modalidades, né, de incubação, nós temos 3 principais tipos de modalidade de incubação. São as incubadoras residentes, não residentes e as virtuais. A residente é aquela incubadora que vai se instalar na incubadora. Aquela startup que vai se instalar na incubadora. Ela vai pegar a sua equipe, vai ter uma sala na incubadora, vai utilizar as salas de reuniões, vai utilizar laboratórios, vai utilizar toda a estrutura que a incubadora disponibiliza. Então, ela é completa. A não residente são startups que não vão ter esse espaço físico na incubadora, mas vão poder utilizar, vez ou outra, uma sala de reunião para fazer uma reunião, os laboratórios disponíveis, toda a parte de ferramentas, mas não vai ter um escritório assim, disponível para ela. As incubadas virtuais são para startups que não têm a necessidade de ter um espaço físico. A diferença de startup não residente para virtual é só isso. Que tem empresas hoje, tem startups hoje que não tem a necessidade de ter um espaço só para ela, não precisa alugar um espaço e montar uma empresa. Né? Às vezes muito também do momento que ela está, então às vezes ela quer saber mais do processo, né, da trilha, participar, né, do processo de construção da empresa, né? Então, a residente talvez ela não tenha ainda o poder financeiro, né, pecuniário de manter um lugar, então a incubadora vai fornecer isso para ela, né? Então é toda aquela questão do estudo de qual momento que cada um está, até para se encaixar ali dentro, né?
Exatamente. E esse momento é que mostra para a pessoa que precisa da ajuda qual tipo de ajuda ela vai ter, né? Mas beleza, nós estamos conversando aqui sobre a possibilidade dela incubar, a possibilidade dela, de fato, pensar que esse processo é um processo sério, existe toda certificação por trás disso, e tem que ter mesmo, para que mostre seriedade, mas ela é beneficiada de qual forma, sabe? O que essa incubadora pode acelerar a ideia dessa pessoa, sabe? Falando dos benefícios, né, que uma incubadora pode levar para startups, inicialmente é a infraestrutura, né? Aquele espaço, às vezes, tão sonhado de uma empresa que às vezes está levantando capital, onde é que eu vou alugar um espaço para colocar a minha empresa? Então ela vem para a incubadora e ela já vai ter o escritório dela, um espaço só para ela. Além de outros laboratórios, que às vezes a incubadora já dentro de uma universidade, ou às vezes essa incubadora tem parcerias com outros laboratórios, o acesso a esses laboratórios incluso no pacote. Por exemplo, tem incubadores que têm acesso a laboratórios de prototipagem. Então, facilita a startup desenvolver o MVP dela, esse protótipo inicial. Segundo ponto são mentorias e consultorias. É o papel da incubadora fornecer essas mentorias, essas consultorias, seja elas desenvolvimento de um plano de negócio, desenvolvimento da marca, do marketing, do comercial, etc. Toda essa parte que um empreendedor precisa ter já desenvolvido, já nos seus skills, né? Rede de contatos, toda a rede de contatos, todo o que a incubadora é imersa nesse cenário todo voltado para empreendedorismo, ela vai, da melhor forma, conseguir levar esses incubados para unir essas redes de contato, para se conversarem, porque as redes de contato fortalecem todo esse ciclo, esse meio empreendedor. Outros pontos são as capacitações, né? Diferente da mentoria e consultoria para as capacitações, que na mentoria vai ter, por exemplo, um advogado que vai estar lá mentorando a parte jurídica, consultoria de marketing, consultoria contábil, vai ter um contador que vai dar ajuda, um administrador que vai estar ali apoiando. Já as capacitações são mini cursos, workshops que vão facilitar esse desenvolvimento do empreendedor. E por fim, e algo muito importante que eu acrescentei nessa conversa aqui, sabendo que o Carlos Conde ia participar, é o apoio jurídico e de propriedade intelectual, né, Carlos? É que a gente sabe que essas ideias, quando trata-se de inovação, tem um fator muito importante do ineditismo, às vezes, a inovação vem por isso só. E ponto importante de se patentear, né? Se gerar um registro. Né? Hoje olhando, né, que a gente está falando de startups, de ideação, né, como a gente vem numa era, né, digital muito acelerada, né? Então até mesmo para se resguardar, né? Então os incubados, né, eles terem esse apoio, né, professor de infraestrutura, mentoria, redes de contatos, capacitação, apoio de administração, contador, né, jurídico para estar protegendo, né, as propriedades intelectuais da criação deles, né, o MVP deles. Isso é bem interessante, né? Mediante tudo isso, né, que ele passa, tem que trabalhar, fala para os caras, né? Pelo jeito não é de graça não, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Então, assim, a empresa passa por tudo isso, né? Claro que isso levou um período, né, um tempo considerável. Quando essa empresa ela termina, né, o que a incubadora, né, fornece para elas, né? Existe uma certificação? Como que acontece aí o fim da jornada dela dentro de uma incubadora, né? Isso. Antes de responder o fim da jornada na incubadora, não é fácil. Empreender não é fácil, é desafiador, mas é extremamente empolgante. Né? Tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que são apaixonadas no empreendedorismo, que dão a vida por isso e só serve se for empreendendo mesmo, por mais que seja difícil. E a incubadora serve para facilitar e direcionar esses empreendedores que vêm com as ideias inovadoras. Estamos aqui para ajudar o direcionamento numa trilha muito difícil, que precisa de muito trabalho. Das ferramentas, né? Mas a mão de obra ainda é do empreendedor. Com certeza, ele tem que abraçar. Ele vai suar. Ele tem que abraçar o empreendimento dele com toda a vontade, né? E com todo o trabalho árduo. Não tem, ele é dono do próprio negócio, né? Ele não tem um chefe, né? Ele é o dono, ele é o próprio chefe. No fim, o ponto final do processo de incubação é a graduação. Então, é a certificação de que a empresa
já vai estar pronta para ir para o mercado, não precisa mais da incubadora, ele já está desenvolvido, já tem um caixa suficiente, clientes suficientes para manter aquele caixa, já tem um network, já é conhecido na região e quem sabe internacionalmente, já chega no momento, dependendo da incubadora, que consegue direcionar essa startup para uma possível exportação, contatos externos. E aí a gente fala, boa sorte, conte sempre com a gente, vamos manter o vínculo, porque a incubadora precisa manter o vínculo com suas graduadas para que as incubadas vislumbrem que um dia vão chegar num patamar onde as graduadas... Os graduados sejam mentores dos novos incubados, né? Com certeza. E a experiência, né? A própria experiência. Exatamente. E aí os graduados viram agora a rede de apoio, de network. Né? Vão estar agora preenchendo um local onde eles precisaram muito na sua trajetória de crescimento. É isso. Ótimo. Nós estamos caminhando para o final desse podcast, então gostaria muito sim, que os senhores passassem assim, uma visão geral do que vocês acham, assim, da oportunidade que uma pessoa tem em poder ter um apoio geral da incubadora, sabe? Não é qualquer lugar que a pessoa poderia ter um acesso a pessoas que possam ajudar a potencializar suas ideias. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem, sabe, assim, final, sobre a questão da possibilidade que ela tem, sabe? De fato, de sair de um V0 e startar a ideia que ela tem, sabe? O que vocês podem deixar de mensagem para a pessoa que tem um sonho, sabe? Na minha percepção, né, olhando a incubadora, a estrutura que existe, né, é você tirar grande parte do peso da jornada, né? Ela já te dá, né, ferramentas para você caminhar, então facilita, né? Então, eu acredito que esse apoio, né, mediante, né, a ideação, quando o cara vem da ideação, ele nem tem um MVP, vamos supor assim, né, que é a jornada inicial dele, eu acredito que essa jornada vai se tornar mais leve, né? Então, ele não está começando ali, né, a jornada dele cru, né? Ele está começando com suporte, né, com apoio, né? Como vocês falaram, né, a gente discutiu aqui, né, várias mentes, né, capitais humanos trabalhando realmente no desenvolvimento da ideia de alguém, né, acreditando na ideia de alguém. Então, eu acho que isso facilita bastante e incentiva, né, é o melhor, né? Ótimo. Professor. Bom, o que eu tenho a passar para o pessoal é que peguem as suas ambições, não transformem em sonhos, mas em metas. Dentro da incubadora vai ter toda a trilha formada por marcos e metas, a fim de atingir o objetivo final. E é onde você vai encontrar pessoas capacitadas, um network bem formado e um ambiente inovador. Pessoas que estão todo mundo direcionado para o mesmo caminho, todo mundo com as mesmas intenções. Excelente. Então, eu tenho uma mensagem que vocês passaram aqui que ficou legal pra caramba. Eu acho assim, o Theo Carlos comentou, né? Tirar grande parte do peso da jornada. A incubadora ela tem uma responsabilidade nisso enorme, sabe? Muito, muito grande. E o professor Matheus disse que, no caso, as ambições sejam transformadas em metas. Mas se o cara não tem nem para onde ele ir, meu amigo, não sabe nem como pensar, é muito difícil fazer isso. Porque é uma coisa você ter um sonho, ter uma ambição, outra coisa é transformar isso na meta. E aí eu acho que uma coisa importante, né? A vida do empresário ela é muito solitária. É muito solitária. Então, ter alguém para poder te estender a mão, poder te dar uma força, eu acho que isso é extremamente importante. E o papel da incubadora ele é fundamental para poder tirar o cara da inércia e fazer ele ter sucesso na vida. Uma coisa da incubadora, eu vejo que ela, né, como fala, né, a incubação ela acolhe. Né? Para não deixar morrer. Para não deixar morrer. Pra não deixar morrer. Todo mundo com mesma vontade, todo mundo direcionado. Quando você está num ambiente onde está todo mundo em prol de um objetivo de crescimento, ir para o mercado, o meio te transforma, né? O meio te molda. Né? É a ambiência. É a ambiência. É E a incubadora tem esse meio. É a ambiência. E transforma mesmo, é transformador. Ótimo. Vamos embora? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Carlos Conde, professor Matheus, obrigado demais. E até um próximo episódio, né? Eu gostaria muito que a gente já deixasse já o convite para os próximos, onde a gente vai abordar mais questões específicas de incubadora e também trazer, né, a oportunidade de trazer empresas também que já foram incubadas ou que estão incubadas ou que estão pensando no processo, para quem estiver ouvindo, talvez se identifique com algum desses casos, que possa de fato buscar ajuda em alguma incubadora aí, o mais próximo dessa pessoa. Fechado?
Fechado. Pessoal, obrigado, abraço, fique com Deus. Até o próximo episódio. Fechou?